Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Esta semana vamos dar o Campeonato do Mundo de Futebol organizado pela Espanha, Marrocos e Portugal. Lá por fora iremos ver se a democracia americana é uma democracia mesmo e se sexo é em si já um abuso. Se estão confusos, fiquem por aí, que já vamos esclarecer tudo isto com a nossa convidada de hoje, a Teresa Nogueira Pinto, que nasceu em Lisboa, não sei em que ano, porque quer dizer... Sei, mas não digo, porque não se pergunta a idade de uma menina. Tem calma, Teresa, já falo contigo. Entretanto, deixa-me dizer aos nossos ouvintes que tu licenciaste em Ciência Política na Universidade Católica Portuguesa. Em 2007 foste Visitor Researcher da Heritage Foundation, seja lá o que isto for, onde tiveste a oportunidade de estudar as origens do movimento neoconservador americano. Daí, vamos mais à frente falar dos Estados Unidos, a democracia americana. Trabalhou ainda como estagiária na Embaixada Portuguesa em Argel. A Teresa é mestre em Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Desde outubro de 2011 contribui regularmente para as plataformas de inteligência Geopolitical Information Service, o GIS. Isto parece um anograma assim de qualquer de um livro de conspirações, uma coisa assim muito a 007. É analista de assuntos africanos no World Review, tem também participado em conferências nacionais e internacionais e publicado artigos na área de estudos africanos. E se calhar foi por isto que tenho um livro chamado Um Genocídio de Proximidade, subtítulo Justiça, Poder e a Sobrevivência no Ruanda. Trabalha como consultora na área de relações internacionais, Não, já não trabalhas? Já não, pai, já não. Já trabalhaste como consultora na área de relações internacionais e, portanto, isto já não interessa nada. Teresa, muito obrigado por nos honrares com esta visita. E antes de continuar outra vez a falar contigo, vou-te interromper outra vez. Deixa-me só lembrar os nossos ouvintes que nós temos uma parceria com a Prozis, que é a empresa líder de referência em todo o mundo em suplementos esportivos e muito mais, tem comida preparada, artigos para a casa, equipamento esportivo, eletrónica, enfim. E nós temos 10% para oferecer aos nossos ouvintes com o código Homens do Fraco durante o checkout, ou então utilizem um link disponível na descrição deste episódio, ou então acedam a www.prozis.com e encontrem lá os Homens do Fraco e tudo se resolverá. E nós e eles estamos prontos para dar o desconto. E enquanto vocês aproveitam o desconto, nós estamos também a apoiar. Como nós dizemos cá em cima no Norte, é aproveitar a malta, é aproveitar que isto está uns descontos do caraças. Ora, mais uma vez, então, agora sim, vamos lá então em frente. Seja muito bem-vinda, Teresa Nogueira Pinto. Muito obrigado por teres aceitado o desafio, mais uma vez. É um privilégio. Bem-vindos Diogo Hofbauer, bem-vindo Diogo Gonçalo Galvão Gomes. Peço desculpa à Teresa por aquele ter dito que já trabalhavas ou melhor, que trabalhavas onde não trabalhas, mas enfim. Sou professora agora. És professora? Até então, porque há relações laborais que acabam tão mal do que algumas conjugais. Pois, isto é verdade, não foi o caso, mas é verdade. Sim. Mas também agora, sendo professora, olha, gapta coragem e parabéns. Amo. Muito bem, está bem. Bem, nós vamos continuar então com o nosso programa, vamos começar já com o primeiro tema, como é habitual é nacional e como é também habitual é trazido pela nossa convidada, que quer falar de sondagens e alinhamentos, já a pensar nas eleições europeias, se calhar. Nós temos ouvido falar nos últimos dias também, em terremotos, em movimentos sísmicos, e eu estou a pensar se te preocupa o movimento das placas tectónicas. Ou melhor, achas possível que as movimentações à direita possam influenciar as placas tectónicas e estes movimentos? Poderá a Europa ficar mais inclinada no futuro? Eu acho que pode. Ou seja, eu acho que se nós pensarmos, a política é sempre como um pêndulo, não é? E ainda bem, ou seja, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E portanto, eu acho que agora, se nós olharmos para o que se está a passar na Europa, é inegável uma série de transformações. Tiveste a vitória da Meloni há um ano, que eu acho que foi um turning point. Tens a direita dura, ou a direita radical, ou a extrema-direita, o que quiserem chamar-lhe, a subir na Suécia, na Finlândia. Tivemos agora no domingo a AfD com resultados bastante simpáticos em estados que à partida não lhe seriam tão favoráveis quanto outros.
E, portanto, eu acho que tens o movimento dos agricultores, BBB nos Países Baixos, porque eu acho que é um fenómeno interessantíssimo também, que não está totalmente dissociado disto, e, portanto, eu acho que está a acontecer qualquer coisa, não é? Claro que depois nós temos que perceber, isto não é tudo a mesma coisa, não é? A AfD não é a mesma coisa que os Fratelli d'Italia, o Vox não é a mesma coisa que o movimento dos agricultores, mas se nós pensarmos a que é que estes movimentos, estes partidos, estes líderes reagem, há um conjunto de causas comuns, não é? Tu vês, a questão da imigração é comum a praticamente todos, a questão da resistência a políticas, sei lá, por exemplo, as questões das coisas climáticas, temos que mudar a nossa forma de produção, de vida, para evitar um apocalipse climático. Esta malta também reage a isso. Também reage, embora eu não acho que isso seja tão importante, mas acho que também é, de certa forma, em alguns segmentos do eleitorado importante, reagem contra o wokeismo. Portanto, estão a ficar com o monopólio de uma série de temas e que, por acaso, são temas que vão mobilizar o eleitorado, acho eu, em 2024. Acho eu, a imigração, não tenho qualquer dúvida que irá mobilizar. E, portanto, eu acho que há aqui placas a mexerem-se e depois nós perguntamos, e Portugal? E se nós pensarmos na história recente, nós o que vemos é que em Portugal as coisas chegam mais tarde, mais suavizadas, mas chegam, não é? Agora podia fazer aquela piadinha, chega. Mas é verdade. E portanto, e o que eu acho, há uma coisa que eu penso muito quando ouço, eu ouço pouco comentário sobre política portuguesa, isto até parece um bocado arrogante, mas eu acho que francamente tem pouco interesse, mas às vezes penso, esta malta acha que vive suspensa, fora do tempo e do espaço. Então nós vivemos o pequeno comentário, o pequeno casinho, líderes e pessoas que não têm de facto muito interesse. Eu acho que é muito difícil pensar à esquerda e à direita líderes que tenham algum interesse neste momento na política portuguesa, e nós esquecemos que estamos num contexto. E eu sinceramente acho muito difícil que o Chega não beneficie deste momento da direita europeia. Para além de que vai beneficiar dos deméritos da governação socialista, não é? Porque vai haver mais gente descontente, porque as coisas vão ficar piores, e portanto, isso parece-me óbvio, e beneficia de uma ausência de alternativa num espaço não socialista, não é? Ou de uma alternativa sólida. E beneficia de outra coisa que é, no caso português, isto também agora, ou seja, pensando no que é diferente no caso português, eu acho que há uma coisa interessante, que é nós, de certa forma, somos um bocadinho o inverso de países como a Polónia ou a Hungria, no sentido em que a democratização aqui fez-se na resistência a um regime autoritário de direita. Enquanto que nos outros casos foi um regime totalitário comunista. E, portanto, não surpreende que a esquerda continue a ser não apenas política, mas culturalmente hegemónica. Isso, e também a fraca qualidade, eu diria, da nossa direita e das nossas elites políticas em geral. Agora, isto não quer dizer que a coisa não mude. E eu acho que o que é interessante agora é nós percebermos, primeiro, o Chega tem um monopólio da direita. Parece-me óbvio. Da direita, não estou a falar do centro-direita, não estou a falar de liberais, estou a falar da direita. À direita o Chega tem um monopólio. Tens o CDS, não sabemos se vai sobreviver, mesmo que sobreviva não terá um resultado muito expressivo. Tens um fenómeno muito interessante que é a nova direita da Ossanda, mas também não terá um resultado muito expressivo, mesmo que as coisas lhe corram bem. E é muito interessante porque essa é direita, conservadora, soberanista, portanto aí o que aparece de novidade é mais nesse lado não adversativo. Mas não tens muito mais alternativa, e portanto tudo isto, perante tudo isto, e as sondagens, agora para ir à tua pergunta sobre as sondagens, eu acho que as sondagens que valem o que valem, depois há muitas que se enganam, mas o que elas sugerem é que esta história das linhas vermelhas vai backfire, não é? Porque das duas uma, ou há uma eternização dos socialistas, ou eu acho que é um cenário possível, don't shoot me, há uma pasoquização do PSD. Pode acontecer. Tu podes, se o Chega continuar a crescer ao ritmo que tem crescido e o PSD continuar a não convencer ninguém, para além de um reduto nestas circunstâncias, tu podes chegar a um momento em que isso é assim. E aí também há um pequeno terremoto na política portuguesa. O que é que tu queres dizer? Vamos lhe chamar os bois pelos nomes, podemos? Eu sou um bocado Claro. assim, sou muito lento e então não percebi. Tu queres mesmo dizer que o PSD pode vir a ser um partido do Passos? Só? Não, eu não queria dizer
paçoquização. Isso também é um bom ponto. Eu queria dizer paçoquização. Ai, paçoc. Ou seja, no Foi eu que sentido ouvi, como lá está, sou eu. na Grécia, tornar-se irrelevante. Pá, e agora estão a tentar voltar a ser relevantes, mas levaram ali um porradão, no caso à esquerda, não é? E um partido mais à esquerda. Aqui pode acontecer na versão social-democracia, direita a dar porrada na social-democracia. Bom, o Passos é outra história, não é? Mas eu também acho que nós não podemos fazer depender a estratégia, os cálculos políticos de uma decisão pessoal de uma pessoa, não é? Pessoal claro, de uma pessoa. sem dúvida, mas a culpa, neste caso, da falta de união ou de oposição à direita é de quem? É de um PSD que tem medo de se afirmar como de ser de direita ou... Eu acho que o PSD não é que tenha medo de se afirmar. Eu outro dia estava a tentar, e até perguntei a algumas pessoas que sabem mais disso do que eu, que sei pouco, mas estava a tentar reconstituir. O PSD é um partido social-democrata. Em mais nenhum sítio da Europa, a social-democracia é o centro-direita. Lá está, é o nosso regime que nasce à esquerda. Mas... E até me parece, depois, olha, os ouvintes confirmam, eu não quero ser processada, mas eu tenho ideia que a dada altura até houve a intenção de adesão à Internacional Socialista, que foi bloqueada pelo Partido Socialista. Portanto, nós dizermos que o PSD é um partido de direita, está bem, os líderes de direita que houve, os poucos, foi lá que não tinham outra alternativa, não é? Mas não sei se é um partido, e neste momento voltou a haver uma direita na Europa. E o Chega é um partido à direita, indiscutivelmente. Portanto, isso também cria, como tudo é relativo, o PSD de antes podia também comer o espaço da direita. Mas agora há uma alternativa no mercado. Há mais, e eu acho que ainda podem aparecer mais. Portanto, para te responder, eu acho que a falta de união decorre de que não há muitas coisas comuns neste bolo que nós queremos, neste bolo que seria uma alternativa ao socialismo. Era preciso trabalhar muito, porque entre a IEL, o PSD e o Chega, eu não sei o que é que há, não há muito comum. Pois não é? Bem, deixa-me introduzir aqui à conversa o Diogo e o Gonçalo. Começava pelo Diogo. O Diogo, lembro-me logo, ele está com intenções de emigrar nos próximos tempos. Opá, e como se aproximam também as eleições europeias, não há forma de tu te alinhares aqui com um tacho europeu? Então não há. Aliás, não conheces ninguém, nós vivemos no país... Por acaso não conheço ninguém, mas tal como disse o Gonçalo num episódio anterior, eu também estou perfeitamente aberto a contratações. Qualquer acordo se consegue pelos valores certos, temos todos um preço, eu posso não ser o mais barato, mas a qualidade paga-se, não é? Mas também não és o mais caro, não é? Sim, também não serei o mais caro, certamente. Antes de mais, um grande beijinho à Teresa e um grande obrigado por ter aderido à festa. É um prazer enorme e, aliás, esta primeira intervenção confirmou aquilo que já sabíamos, da qualidade da análise. Mas sim, estou aberto a contratações, até porque o meu destino mais provável é a Holanda, e lá o Partido dos Agricultores, como referiu a Teresa, vai ganhando força. Um Partido dos Agricultores, Partido BBB, ou em holandês, Burger Beveiring. Que tal foi o meu holandês? Estou a treinar para a imigração que se aproxima. Mas se eles quiserem um reforço português, ainda para mais o meu nome é Hofbauer, que em alemão é traduzido por agricultor com esperança, por isso eu acho que esta luta corre-me no sangue. Quanto às eleições europeias aqui no Burgo, eu tenho sempre muitas dificuldades em analisar ou projetar eleições europeias porque são muito peculiares. Particularmente antes de saber os candidatos, que são porventura as eleições em que os candidatos mais contam, e aí a abstenção é sempre brutal, e nestas então vai ser um festim, porque as eleições ficaram marcadas para junho, e eleições em junho é pedir para aplicarmos todos a tática João Pires da Cruz, não é? E de mantermos longe das urnas enfim. Mas, por outro lado, estas são as primeiras eleições europeias pós-Covid. E eu refiro isto não para referir o meu tema fetiche, mas porque diria que a percepção dos cidadãos europeus desde esse evento, nomeadamente daquilo que são as consequências diretas da política europeia e do impacto que tem na sua vida, mudaram drasticamente nos últimos anos, em que assistimos, no fundo, acima de tudo, a uma coordenação internacional e intergovernamental de narrativa e de ação
que era inédita, ou que é inédita, uma coordenação que passou desde o ataque ao bicho e que acabou por resultar numa adoção do certificado de Covid a nível europeu, e posteriormente na crise da Ucrânia, não é? Em que os europeus acabaram por ser os principais prejudicados a todos os níveis, excetuando naturalmente os envolvidos diretamente na guerra. Não só isso, como todos os acontecimentos mundiais dos últimos anos, quase como que descobriram o véu sobre muita da podridão que se passava na política. E sobretudo, teve os cidadãos europeus como principais vítimas de todos estes acontecimentos mundiais. Portanto, isto tem potencial para ser umas eleições diferentes. Como disse a Teresa, não necessariamente em Portugal, que aqui as águas nunca se agitam muito, mas a nível europeu acho que vão por aí a chorar, vão dar por aí a chorar a onda de fascismo depois das eleições, nunca admitindo algo que nós vimos repetir aqui há algum tempo e que a Teresa também disse, que é a atribuição do monopólio de determinados tópicos que os europeus veem como essenciais, a atribuição desse monopólio a uma oferta exclusiva de soluções, digamos assim. Porque a política europeia é refém de todo o tipo de interesses e nenhum desses interesses é o cidadão europeu. Quanto ao cenário da direita nacional, aqui a dificuldade começa também, como a Teresa disse, em definir a direita em Portugal, porque, e no seguimento do que eu disse acerca da ascensão dos fascismos, aqui a chave vai ser naturalmente o Chega, que deixou de ser o elefante na sala para passar a ser o elefante que bloqueia a entrada na sala, mas acho que há questões em que é essencial assumir posições. E certificado de Covid, apoio ao governo Zelensky, o pacto migratório, e portanto, quem irá em Portugal tomar posições politicamente incorretas em relação a estes temas? Provavelmente nenhum, a não ser o Chega em algumas. E o PSD é o partido da Agenda 2030, usam o PINs e promovem ativamente as políticas, não disfarçam. A IEL não é de direita, mas vai lá provavelmente com o Coutrinho e isso pode render votos. De resto, estamos a falar de direita em Portugal acerca destas questões que dividem os europeus, efetivamente, e que não chegam cá com a mesma força. O Chega será porventura a única que se pode, no quadro europeu, considerar a direita em Portugal nestas eleições. Por isso, estas eleições são assim tão importantes? São porque, não, nem é questão da importância, porventura terão as mesmas das outras, mas tem, nos olhos de muitos cidadãos, uma importância que nunca teve até agora a nível daquilo que foi a consciência que tomaram do impacto dos acordos internacionais e das políticas europeias na sua vida do dia-a-dia. Gonçalo, tu que és um amante ainda, apesar de não assumir, mas esse amor nunca... O que é que eu não estou a assumir aqui? Tu não assumes o amor pelo PAN. Tu tens um amor esquecido, tiveste uma má relação, mas tens um amor esquecido. Quando as pessoas acabam as relações, às vezes as coisas não... As coisas esfriam, é? Esquece. Mas tu, tendo em conta, quando acontecerem agora estas eleições europeias e os resultados, a mim o que me interessa é mais para ti, a perguntar-te os resultados das europeias, como é que achas que o PAN se vai agarrar depois de, não é? A quem é que achas que se vai agarrar? Como é que eles irão aproveitar os resultados? Vai fazer um acordo com a esquerda ou com a direita? Como é que achas que vai? Com os dois? Antes de saltar para coisas tristes, deixa-me começar por cumprimentar toda a gente, um abraço a quem nos está a ouvir e um agradecimento sentido à Teresa Nogueira Pinto pela generosidade da visita. Muito obrigado. Antes de ir ao PAN, deixa-me ir ao que realmente importa, que é o PSD o PS e principalmente o PSD. E eu vou começar aqui a fazer uma confissão, confissão. Confissão. Uma confissão. Confissão. O facto de viver 10 anos fora de Portugal faz com que qualquer dia não consiga sequer comunicar. Eu tenho que fazer uma confissão que eu tenho alguma admiração, se bem que eu não sei se admiração é a palavra certa, mas um certo fascínio pelo António Costa, que consegue a proeza de... Ele é estranho, ele tem um amor pelo PAN e um fascínio pelo António Costa. Tenho pelo António Costa
O António Costa, não sendo um indivíduo particularmente brilhante, não sendo carismático ou bem falante, é provavelmente o político mais astuto que tivemos na nossa democracia, garantidamente num tempo que eu tenho memória. É um tipo extremamente astuto. E é astuto com essas características que eu mencionei. Não é o mais brilhante, não é o mais carismático, não é o mais bem parecido, não é o mais bem falante. Portanto, com todos esses handicaps que ele tem, consegue fazer valer as suas agendas, porque é precisamente um indivíduo astuto ou esperto, ou o que lhe quisermos chamar. É ele que é esperto ou são os outros que são muito burros? Ele tem habilidade e é também um pouco o facto de nós olharmos com algum desdém para ele que lhe tem dado alguma vantagem no xadrez político. Porque pensamos no primeiro mandato, sem que sequer tivesse ganho eleições, portanto ele não ganhou, meteu o Bloco, o PCP e o PAN no bolso. Não é? Estes 3 partidos e a CGTP, por atacado, foram transformados em porta-chaves de António Costa numa eleição que ele nem sequer ganhou. Isto não é uma coisa completamente irrelevante. Neste mandato, ele conseguiu outra proeza. Ele domina por completo a agenda do PSD. Eu não sei o que o PSD quer para a educação, eu não sei o que é para a saúde, que reformas quer para a justiça, para a segurança social, quais são os planos do partido para crescer, para que o país cresça economicamente. Não sei nada sobre estes tópicos, mas sei que o Montenegro não se vai coligar com o Chega. É a mensagem política do PSD, ou pelo menos é a única mensagem política que eu consegui desde que o Montenegro está no poder do PSD, como presidente do PSD. Claro que ninguém anda a perguntar ao PS se vai coligar-se com o Bloco. Isso seria um disparate. Nenhum jornalista tomaria essa questão como séria e numa conferência de imprensa hoje perguntaria a António Costa: então, mas está a pensar coligar-se com o Bloco de Esquerda? Ninguém faria isso. Mas o Montenegro está condenado a passar o tempo a falar sobre André Ventura. Mas não te esqueças que há aqui uma diferença. Eles não precisam de advogados de defesa, mas é importante aqui fazer, desculpa lá interromper-te, mas Força. O Bloco de Esquerda para o jornalismo em Portugal não é de extrema esquerda e o Chega é de extrema direita. Há aqui uma diferença, não é? A diferença não existe, a diferença é só para nós vermos, mas eles não acreditam nisso. E claro que nesta narrativa que tem condicionado a ação do PSD, há a mão do PS, porque uma parte da comunicação social está ao serviço do Partido Socialista, Então, mas o Luís Montenegro também caiu na ratoeira. E em vez de recusar-se a falar de acordos eleitorais a 3 anos da próxima eleição, isto é completamente inédito. Ele está a discutir acordos eleitorais a 3 anos da próxima eleição. Embarcou nesta conversa do cerco sanitário e agora acabou por ser engolido por ele. Não é? Ainda ontem eu estava a vê-lo na CNN, na Town Hall da CNN, e ele voltou a reforçar isso, que não vai fazer acordos com o Chega. Agora, ele tem 2 problemas. Não é? O primeiro é que o Luís Montenegro parece fazer mais oposição ao Ventura do que ao Costa. Isso é mal entendido pelas pessoas. Eu sei que há uma elite que acredita que os portugueses não dormem à noite a pensar se o Chega vai para o governo. Mas o cidadão comum, o que anda a fazer a sua vida e a lutar para ter um futuro melhor para si e para os seus, ele quer é que apareça alguém disponível para enfrentar o governo, para fazer oposição, e não para andar à bulha com o 3º ou 4º partido. Isso não interessa às pessoas. E o segundo problema, e este se calhar é até mais grave, é: eu não quero o PSD apenas para formar governo. Eu quero um PSD para reformar o país, para fazer mudanças estruturais sérias, para corrigir problemas que nos arrastam para a cauda da Europa há décadas. E gostemos ou não, sejamos mais ou menos favoráveis a isso não vai acontecer sem o Chega. Ou pelo menos sem qualquer tipo de acordo com o Chega. Por mais voltas que queiram dar, por mais que hostilizem o Ventura, isso não vai acontecer. Agora, se me perguntarem, essa é a minha solução ideal? Obviamente que não é. Agora, isto não anda em função dos nossos apetites. E é uma tristeza que, com tanto estratega e com tanta gente que percebe política naquele partido, ninguém consegue meter a mão no volante e dar prioridade ao que realmente interessa, que é remover o PS do governo. É uma urgência, é imperativo, é um imperativo nacional e é preciso que o PSD se foque no que é realmente importante. Dito isto, como eu estava a dizer, ainda ontem o Luís Montenegro reforçou que não vai fazer acordo com o Chega, por isso nós sabemos de antemão que este PSD não vai ser um PSD reformador. Este PSD pode ganhar a eleição, pode formar governo, mas não vai fazer as reformas que o país precisa. Portanto, no fundo, qual é a motivação que as pessoas têm até para ir votar, não é?
o partido vai ter eleições Votam internas. vão votar no PAN e esperar ver para que lado é que ele cai. Tu não queres responder à minha pergunta, pá? Eu quero saber do vou PAN. chegar ao PAN. Vai? Vou chegar ao PAN. O PSD vai ter eleições internas após as europeias e não é impossível que as ganhe, mas seja qual for o resultado, também, ou seja, o resultado das europeias que podem conduzir ou não à queda de Montenegro, também não parece que existam soluções internas no partido que consigam combater o problema. O problema do PSD não é apenas Montenegro, ou eventual problema do Montenegro, mas também o facto de não haver alternativa. Ele cai e quem é que vem no lugar dele? E no fundo o resultado desta sondagem mostra que o PSD tem falhado nesse desígnio de se propor como uma alternativa, ainda para mais quando a esmagadora maioria das pessoas, outra parte da sondagem é a esmagadora maioria das pessoas classifica o desempenho do governo como mau. Isto é, apesar das pessoas dizerem o governo está mal, mesmo assim preferem votar no PS do que votar no PSD. Não é? E isto é um problema. Isto tem que dar que pensar. Em relação ao resto dos partidos, não há muito a acrescentar. Concordo com a ideia de que os pequenos partidos vão ter bons resultados nas europeias. Isso acontece sempre. É o voto, é mais fácil de fazer um voto direto, é mais apelativo votar em partidos que não vão fazer governo ou que não vão ter tanta importância. Relativamente ao PAN, não há muito para dizer. O partido poderá ter alguma relevância nas legislativas em situações como a da Madeira, em que 1 ou 2 deputados pode fazer diferença. Nas europeias, espero que o PAN não eleja. Provavelmente vai, mas não se ganha grande coisa com isso, porque, como o Diogo até estava a mencionar, o Parlamento Europeu já está carregado de deputados que seguem agendas globalistas, não precisa de mais. E embora também seja justo dizer, isto também vai de encontro ao que a Teresa estava a dizer, que em Portugal, julgo que foi o Diogo que disse, em Portugal na verdade não há partidos antissistema a sério. O Chega diz antissistema, mas está na linha da frente para passar o cheque ao regime ucraniano, e isso é o sistema. Essa é a pura definição do sistema. Se o obstáculo do Chega são os cheques que se enviam às famílias ciganas portuguesas, mas depois é aceitável enviar sacos de dinheiro para o país mais corrupto da Europa, então parece-me que isto não é antissistema. Mas, dito isto, terá com certeza um bom resultado nas europeias, até porque tem merecido isso, tem feito a oposição, coisa que talvez mais nenhum partido tem feito. Vamos ver. Okay. Antes de avançarmos para o tema seguinte, deixem-me perguntar aos três, e as eleições europeias conseguirão influenciar de alguma forma mesmo o nosso país? Ou seja, eu tenho a perspectiva para vocês olharem para esta questão é a seguinte, duas perspectivas, que é a seguinte. Os portugueses, por um lado, não ligam nenhuma ao que acontece na Europa, portanto, nós queremos aqui é um partido termoso e um fino, e o Costa pode lá estar o tempo que quiser, que nós até gostamos dele, ou a comunicação social barra um bocado aqui a informação que chega cá e tal, esta teoria mais conspirativa dos média, que não querem muito dizer, ou então começam, quando as coisas começarem a ser mesmo perigosas, como a Teresa disse, vão dizer que a Europa está a caminhar para o fascismo e temos todos que fugir, porque o Atlântico até tem uma temperatura muito agradável. O que é que vocês acham que pode acontecer, Teresa? Só responder muito rapidamente e depois deixo desenvolver mais. Eu acho que há aqui um fator interessante nestas europeias, que é quem vai votar com um propósito. Ninguém vai votar porque lhe apetece em junho para as europeias. Portanto, quem vai votar com o propósito de votar em alguém, numa agenda, numa ideia, nem que seja em relação a um tópico. E isso pode ser decisivo, porque o voto passivo no PS ou noutras forças políticas, esse voto passivo não vai ser tão forte como noutras eleições. Vamos contar com uma deslocação em massa para as urnas das pessoas que realmente estão importadas. Acho que vai haver uma grande abstenção de votos passivos, digamos assim, e isso pode ter uma grande influência. Teresa? Olha, eu respondendo de forma breve, acho que há aqui 2 planos. Acho que há a importância das eleições do ponto de vista da União Europeia, e há temas em cima da mesa, nomeadamente a própria questão da soberania e do federalismo, que é um tema fundamental. Portanto, eu acho que na Europa estas eleições vão ser bastante importantes. Em Portugal, como tu disseste, e apesar de
grande parte das coisas que impactam a nossa vida serem decididas em Bruxelas, bem ou mal, mas são, nós não queremos muito saber, portanto aqui vai beneficiar o eleitor motivado, mobilizado, e isso naturalmente o Centrão perde com isso. Agora, não esqueçamos do pouquinho, ou seja, as últimas eleições europeias, acho que não podem ter sido as últimas, mas houve umas eleições europeias que resultaram depois no terremoto político da geringonça, porque foi quando o Costa disse, este resultado é pouquinho, sai seguro, entro eu. Portanto, cá as eleições podem ter efeito no sentido em que podem criar pequenos terremotos dentro dos partidos. Se o PSD tiver um resultado miserável, vai ser muito complicado para o PSD. É essa a importância que eu acho que pode ter. Acho que a abstenção vai ser muito alta e em Portugal não terá mais que essa. Que nós sintamos, porque na verdade estão-se a decidir coisas que são importantes para a nossa vida. Pois. Gonçalo. O que eu começo a questionar é a relevância que aquelas pessoas têm no Parlamento e se as agendas que nós vemos em curso podem ou não ser influenciadas pelas pessoas que nós elegemos, porque cada vez o Parlamento Europeu parece mais um antro de burocratas em que tudo já está pré-decidido e pré-definido a nossa influência obviamente é uma influência que é limitada, porque nós elegemos pouca gente atendendo à dimensão do país, mas mesmo que consigamos concentrar um grupo de deputados de vários países que seja mais anti-globalismo, anti-establishment, eu não estou confiante, até porque não conheço o suficiente, de que essas pessoas terão capacidade de parar os projetos em curso, de parar as agendas que já estão a ser implementadas, e esse é um dos medos que eu tenho, é que a União Europeia talvez tenha crescido a um ponto que fala-se da inteligência artificial que se pode desenvolver até ao ponto que já não conseguimos parar. Essa é a União Europeia, talvez já se tenha desenvolvido a um ponto que já não é controlável, e eu às vezes questiono-me, até porque me falta conhecimento nessa área, se estas eleições europeias, no fundo, servem para alguma coisa. Mas poderá acontecer um terremoto mesmo a seguir na Europa, estou a falar da Europa, de forma a que não era bom termos uma jangada de pedra a funcionar literalmente? Eu não acho irrelevante, acho pouco provável, mas se de repente o ICR e o ID tivessem uma maioria, isso não é irrelevante. Ou seja, eu também acho que o poder foi cooptado, quer dizer, eu não me sinto representada por Bruxelas, vamos lá ver, eu acho que há aqui muita coisa que tinha que... Mas para nós sequer podemos ter voz, alto e para o baile, isto está a ir um bocadinho longe demais, tem que haver uma mudança política, porque se continua, quer dizer, é a única maneira, a outra... É porque, apesar de tudo, grande parte da oposição que é feita a esta agenda é feita também no Parlamento Europeu, com muitos eurodeputados que são muito vocais em relação a isto. Eles são focais, mas no final do dia as decisões vão todas no caminho das coisas que não deviam ir. Se calhar nós não estamos informados o suficiente sobre o trabalho que é desenvolvido lá, mas eu não consigo pensar numa ideia que tenha sido bloqueada. As vacinas não foi, os certificados de vacina não foi, o envio de equipamento para a Ucrânia não foi. Mas pode haver um ponto, eu concordo contigo, Gonçalo, eu também estou desconfiado que não tem qualquer tipo de influência naquilo que se vai seguir nos próximos anos, mas apesar de tudo, havendo uma maioria parlamentar anti-agenda, seria mais difícil disfarçá-lo. Neste momento a maioria é os socialistas e o IPP, não é? Portanto, essa malta alinha por essa agenda e é o que se comprometem, portanto não estão a fazer mais nada. A única apologia que eu fiz foi que realmente algumas das vozes mais sensatas e mais diretas que eu tenho ouvido na política europeia são de eurodeputados. Pois, a minha pergunta ia mais no sentido de que se realmente esta inclinação mais à direita acontecer no resto da Europa, nós aqui continuamos com o Costa e os nossos hermanos com aquela geringonça esquisita que acontece em Espanha, se não vai acontecer aqui, não pode mesmo realmente acontecer aqui um terremoto de forma a termos uma jangada de pedra. E a minha pergunta ia mais nesse sentido, isso não vai acontecer. Não sei se tens players para isso, não sei se tens... Não sei se tens caras para isso. Não tens uma força agregadora, porque tu podes ter muitas, como em qualquer organização, para teres um conjunto de pessoas a trabalhar, tens de ter alguém que as consiga agregar, e tu não tens essa. A pessoa mais carismática que tu tens na direita é o André Ventura, portanto é complicado. Meu Deus. Pronto, então vamos na falar... direita portuguesa, desculpa. Portuguesa, estou a falar da portuguesa. Pois.
Mas a pergunta dele também foi na portuguesa. Não, foi, desculpa. Não, Pá, foi na mais portuguesa, vida mas para não, alguém eu por acaso dizer. estava a pensar na Europa, de forma a que ter na Europa depois diferenciava-se tanto de nós e nós tínhamos que nos partir e ficávamos aqui uma coisa à deriva. A Península Ibérica, no fundo, começa a ser muito distante daquilo que está acontecendo no resto da Europa, parece-me a mim. Sim, E era nesse somos os sentido que eu resistentes. fazia. Como é que disse? Não percebi. Somos os resistentes Pois é. do socialismo. Infelizmente. Ai, saiu muito alto, desculpem. Bem, vamos então mudar de assunto, vamos falar de... Vamos para a bola. Vamos jogar bola, vamos falar de bola, que é uma coisa assim Adoro. muito mais interessante. Foi por Vamos isso lá que convidamos então. uma senhora. Exatamente, tal e qual. Muito bem, vamos falar então do Mundial, que vai ser organizado por Marrocos, Espanha e Portugal. Vai ser espetacular. E, portanto, Diogo, tu que quiseste trazer este tema, já tens previsões? Nós vamos ter hipótese, vamos ser apurados, somos de certeza, não é? Isso. E não vamos ficar no grupo de Espanha nem de Marrocos. Marrocos, temos uma memória mais recente, não muito positiva. Por isso, tem tudo para correr bem. Diria que sim. Aliás, estamos apurados nós e está apurado meio mundo, porque estamos nós, está a Espanha, está a Marrocos, está a Argentina, está o Uruguai e está o Paraguai. Porquê? Porque a Argentina, o Uruguai e o Paraguai apresentaram também candidatura conjunta e em 2030 faz 100 anos desde o primeiro Mundial. O primeiro Mundial foi em 1930, foi ganho pelo Uruguai e, no fundo, para festejar o centenário de Mundiais, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai também apresentaram candidatura. O que é que sucede? Eu tenho uma teoria. A FIFA antes fazia as coisas com uma impunidade tal que a última vez que eles anunciaram, antes desta, que tinham anunciado quem é que ia ser o organizador dos próximos Mundiais, foi em 2010, quando eles anunciaram que os Mundiais seguintes se iriam realizar na Rússia e no Catar. Portanto, perfeitamente transparente, mais valia terem colado o envelope do suborno na testa enquanto faziam o anúncio. De uma forma absolutamente inesperada, e sem que nada fizesse prever, o presidente da FIFA, Josep Blatter, é preso no ano seguinte, por corrupção. Como é que desconfiaram? Rússia e Catar, nós fizemos tudo de forma tão discreta. Nesta vez, havia duas candidaturas muito fortes, ambas triplas. E para evitar os problemas do passado, eles disseram, escolhe as duas, que se lixe, vai as duas. Mas cada uma são 3 países, fazemos em 6. Fazemos, se tiver que ser, é melhor assim do que arranjar mais polémica. Claro que ignoramos aqui que há um Atlântico pelo meio dos 2 continentes, não é como se nós fizéssemos isso ali na Eurásia, não é? E aqui é que está a verdadeira irresponsabilidade deste Mundial, porque vão obrigar a uma intensificação imensa do tráfego aéreo, quando as alterações climáticas são tão fortes, são tão intensas, tão pujantes, que até já provocam terremotos. Não fui eu que disse, foi Lula da Silva, e cito, não encontro outra explicação para o terremoto de Marrocos que não as alterações climáticas. Termino citação. Como é que nós vamos dizer a Marrocos, que ainda por cima é um dos anfitriões, que não queremos saber se eles voltam a ter sismos ou não? Porque, quer dizer, um atentado na América e ainda hoje me obrigam a tirar os sapatos. Mas as alterações climáticas provocam sismos em Marrocos este ano e ninguém proíbe o tráfego aéreo para acabar com elas. Nisto de condicionar a liberdade individual da plebe a filhos e enteados. É o que é. Porque toda a gente aponta como verdadeira irresponsabilidade o facto de Portugal ir organizar o Mundial e disso representar uma grande oportunidade, ou mais uma grande oportunidade, de criar um buraco de fundos públicos e de jobs for the boys. Mas, amigos, isto já está tudo partido. Isto não vale a pena. Não vai ser o Mundial que vai estragar isto. Até porque, reparem, 2030 é o ano em que não teremos nada e seremos felizes. Não é assim? Porquê é que seremos felizes? Porque é ano de Mundial.
Mas tu não mas acho que estás a ser muito pessimista. Não consideras a hipótese de, entretanto, Pessimista, ele é tão otimista. Ele está a ser otimista, sim, mas quer dizer, ele está preocupado com as alterações climáticas. Eu estava convencido que uma das obras cruciais para este evento seria uma ponte ou duas pontes entre Espanha e Portugal, entre Espanha e Marrocos, por exemplo, ou entre Portugal e Marrocos, de forma a todos circularem apenas em carros elétricos. Eu pensava que podias dizer entre transatlântico, entre aqui e o Brasil. Essa é que era útil. Mas isto vai mesmo acontecer? Vai acontecer, é mesmo assim, percebi bem. Eu então percebi mal que... A abertura do Mundial vai acontecer na América do Sul, nos 3 países que eu citei, para celebrar o centenário. O resto vai ser entre Europa e África, Norte da África. Claro, fantástico. Pronto, ok. Muito bem. Então, olha, Teresa... Sempre que, deixem-me só acrescentar esta informação, para quem está tão preocupado, em Portugal deve haver, se houver meia dúzia de jogos, há muito. Temos 3 estádios no Mundial, é o Dragão, a Luz e Alvalade, mais nenhum deles reúne condições. Podíamos fazer obras, os espanhóis estão a fazer obras nos deles, mas se calhar deixamos para a próxima depois da última experiência, não é? Claro, não podemos aproveitar este espaço das juventudes mundiais, das jornadas mundiais. Se construímos ali um campo ali naquele palco, acho parque. que dá para fazer uma... Eu já joguei a bola em sítios piores, hein? Exatamente. Muito bem, quer dizer, a Teresa já percebeu que está a falar aqui com 3 indivíduos que não percebem nada da bola, não é? Portanto, vamos falar com alguém que possa perceber um pouquinho mais do que nós. Não é o caso, Teresa, não me digas isso. Então, não, enganámos na convidada. Oh, que chatice. Bem, então neste caso, ainda então vamos falar de placas tectónicas. Tu percebes? Não, então. Posso falar da bola, mas não falo bem, pronto. Então vamos falar, vamos falar de placas tectónicas. Tu percebes a utilidade de um tipo de organização como esta, Espanha, Portugal e Marrocos? Olha, percebo. A quem é que eles quiseram agradar? Quer dizer, o Diogo lançou aqui uma data de suspeitas, mas a quem é que tu achas que se quis agradar aqui? Olha, eu percebo a utilidade e eu não percebo nada de bola, não sei o que é um fora de jogo. Era sportinguista, converti-me por causa do meu marido, portanto, estás a ver? Converteste a quê? Não! Oh, meu Deus, para que é que chamámos esta pessoa? Não, a utilidade geral do lar ainda... aumenta se o Benfica ganhar. Portanto, pronto. Portanto, é para tu veres o quanto eu me empenho. Mas depois tenho uma... agora ia dizer uma coisa, mas já não se pode dizer essas coisas, depois somos coisas que eu ia dizer. Agora... Uma coisa típica de miúda, que é entusiasmo imenso com a seleção. Não percebo nada de bola, mas a seleção eu vibro e gosto. Mas aqui o que eu acho que é interessante é que tu consegues fazer uma leitura, ou seja, porque é que esta candidatura é possível? Ela é possível porque há toda uma história de normalização das relações entre Espanha e Marrocos, que se não tivesse havido, eu duvido muito que esta candidatura tivesse, ou seja, a normalização das relações vai a par e passo com esta ideia da candidatura, porque eu não sei se vocês se lembram, eu acho que foi há 2 ou 3 anos, quando houve um incidente chamado Weaponization of Migration, em que as autoridades marroquinas decidiram suspender a vigilância em Ceuta e Melilla e entraram milhares. Durante uns dias entraram milhares de imigrantes. E aquilo foi uma grande chatice, e depois também dizem as más línguas que os serviços marroquinos, quer dizer, isto é um facto, não é? Depois dizem as más línguas que os serviços marroquinos também teriam informações sobre elementos do governo espanhol, isso já não sei se será verdade ou não, mas a partir daí o que é facto é que Espanha, com o Sánchez, não é? Portanto, o governo espanhol mudou a sua posição de neutralidade em relação ao conflito no Saara Ocidental. Neutralidade de 47 anos, esquece, afinal apoiamos o plano da autonomia de Marrocos. O Saara Ocidental quer a independência, a Argélia também, e Marrocos quer a autonomia. E isso foi, assim, uma mudança drástica, e não é por acaso que nós depois também vemos o número de entradas de passagens de imigrantes ilegais por Marrocos para a Espanha a diminuir consideravelmente. Portanto, houve aqui uma grande mudança nas relações entre Marrocos e Espanha, e eu acho que isso também conta um bocadinho a história do ponto de vista geopolítico desta candidatura. E depois, o grande vencedor, quer dizer, como o Diogo estava a dizer, nós temos 3 estádios elegíveis para jogos, e eu acho que nós não vamos arriscar muito aqui, mas temos sempre aquela coisa, somos muito bons a organizar coisas, que de facto até... feitas as contas até somos, temos aquelas coisas, o BR Fado, o BR não sei quê, pronto, continuar
Sim, à falta de outras glórias. Nós recebemos bem, sempre que eu recebo Nós pessoas de fora, eles adoram vir cá, por isso. Não, é verdade. Aliás, nós podemos ficar de tanga e não nos sobrar mais nada, mas Tal e lá está, qual, é tal e uma qual. casa portuguesa e vamos continuar a receber Sim. bem. Eu já imagino. endivido-me bastante quando recebo pessoas estrangeiras cá em casa, claro que sim. Exatamente. Agora ficar mal é que eu não fico, então. Não, sim. Umas coisas feias. Mas 2030 eu agora ia dizer, eu já imagino o Marcelo, mas acho que em 2030 o Marcelo não estará lá, até constitucionalmente isso não será possível, portanto. Mas depois, quem eu acho que é o grande vencedor desta candidatura é Marrocos, porque se não me engano era a 6ª vez que se candidatava, levou um grande balde de água fria quando foi à África do Sul, porque há ali uma competição, não é? Porque seriam os 2 países à partida elegíveis para organizar uma competição destas. Já vai ter um aquecimento com o Campeonato das Nações Africanas em 2025, e eu apostava assim, se calhar agora estou a ser um bocadinho, pronto, a fazer futurologia, mas eu não sei, Diogo, tu saberás melhor que eu, mas eu diria que se calhar a final ainda é em Marrocos. Sim, eu acho que a principal, neste momento, está na linha da frente. Até porque, salvo erro, é o estádio em Casablanca e o estádio é brutal. Pois. Então, quer dizer, eles vieram para a festa, mas como não tinham dinheiro, porque as coisas agora estão mais caras, decidiram dividir as despesas com a Espanha e Portugal. Os nossos amigos. Foi isso. E é o único sítio onde tu podes, acho eu, ter um campeonato intercontinental, porque eu não estou a imaginar tipo México, Estados Unidos, nem em qualquer outro sítio. Isso vai acontecer. O México, Estados Unidos vai acontecer agora em 2026? 2026. Vai, americano? Não, Campeonato do Mundo. O próximo Campeonato do Mundo, que é o de 26, é nos Estados Unidos. Olha, Estados Unidos, México e Canadá, salvo erro, acho que entra o Canadá também. Então pronto, então Fantástico. Aquela fronteira. É que eu estava a pensar na fronteira, bem, como é que passa o muro? Naquilo não tem um muro gigante? Espero que os jogos sejam no Texas. Ora bem, Gonçalo, tu tendo como exemplo este tipo de organizações, como é que verás, ou como é que verias a organização de um campeonato de futebol conjunto, masculino, feminino e transgénero? Em conjunto, tipo um para todos? Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque as únicas intermissões que tens são de atletas medíocres do sexo masculino que se mascaram de mulher para poder participar em competições femininas e ganhar prémios. Lá vens tu. Prémios que nunca ganhariam a competir com atletas do seu sexo. Não, atenção, em 2030 provavelmente mulheres já vão poder ir ao Mundial, só que não vão, porque não vão estar nas melhores 23 de nenhum país. Claro que não, poder podem, mas eu até acho que o futebol masculino, e se calhar estou a dizer uma coisa estúpida, não tem essa... Ou seja, se tu fosses mulher, podias participar, podias jogar na equipa sénior do Benfica. Eu julgo que é possível. Se calhar estou a dizer uma coisa que não faz sentido, mas tenho a ideia que essa restrição não existe. Há equipas mistas, mas é no futebol infantil, agora no futebol... Mas mesmo no sénior, não tens a qualidade. Apareceu 1 ou 2 casos, julgo que em Itália, nas segundas divisões, mas não tem uma... Não há. Se vamos entrar nesta discussão da qualidade, eu acho o futebol feminino com muito mais qualidade que o masculino, mas esta é uma primeira. Eu também acho que sim, mas não vamos ver isso, não vamos ver mulheres a participar em competições de boxe masculino ou de MMA masculino ou até de alta competição masculina, pelo menos nas equipas sérias, porque a biologia importa e por mais que tentemos negar e por mais que nos queiram vender aquela ideia que tudo é uma construção social, todos, incluindo aqueles que o negam, sabem que não é e que temos capacidades físicas diferentes e essa conversa toda. Mas relativamente à organização do Campeonato do Mundo, eu fiquei muito surpreso logo no início, porque eu estava convencido, isto é verdade, estava convencido que a candidatura envolvia a Federação de Futebol da Ucrânia, Portugal e a Espanha. E eu descobri literalmente há 2 semanas, quando foi divulgado o vencedor, que afinal que a Ucrânia já não fazia parte dessa candidatura. Porquê? Porque o presidente da Federação da Ucrânia foi apanhado num escândalo de corrupção, o que é inesperado, porque estão sempre a dizer-nos que não há corrupção na Ucrânia, que acabou, que é outra construção social, que parece que alguém acredita, mas que não, que a candidatura teve que ser removida porque o presidente da Federação foi apanhado com a mão no bolso. E agora estamos com Marrocos e estamos bem. Este é um tema que me irrita particularmente. Eu ando a escrever artigos sobre isto quase desde que alguém sonhou em candidatar-nos,
simplesmente porque eu sei o que vai acontecer. Vão-nos dizer que os estádios já estão feitos, vão-nos dizer que os investimentos são mínimos e vão-nos dizer que isto vai trazer muita rentabilidade e turismo e visibilidade para o país e etc, etc. E eu sei, não porque eu seja um gênio, portanto não sou, mas porque o discurso é sempre este. Qualquer megalomania que aconteça neste país usa sempre esta fórmula de discurso. Não se vai gastar, vai trazer muita rentabilidade e vai dar muita visibilidade, sempre. E no final nunca é assim, porque vai-se gastar muito mais do que se previu e vai-se receber muito menos do que se esperava. E é sempre assim, não é segredo. Toda a gente sabe disso e caímos sistematicamente nos mesmos erros para servir interesses que não são os dos portugueses. O que os portugueses precisam é que as urgências estejam abertas ao fim de semana. O que os portugueses precisam é que haja serviços públicos de qualidade. Que é isso que está a afetar a vida das pessoas. Não é bola, não é 3 jogos da meia-final ou dos quartos de final que vão acontecer que ninguém quer saber daquilo por nada. Nós queremos saber, não é? É uma euforia, mas é a euforia do momento. Porque a seguir as pessoas vão ter que viver com o país que têm. E o país que têm é muito mau. Por menos dinheiro que se gaste, que nunca é o dinheiro que eles vão dizer que se vai gastar, mas por menos dinheiro que se gaste, temos muito sítio para enterrar dinheiro, que não é a modernizar acessos e a melhorar estádios e fazer o que quer que seja. E não me interessa se é um jogo ou 3 ou 10, nós simplesmente não precisamos deste campeonato do mundo e lá está, estávamos há pouco a falar do PSD, o Luís Montenegro apareceu logo a dizer muito bem, e vamos fazer um bom campeonato. Qual é a diferença entre isto e o PS? Não é? Não há muita... E ninguém se insurge contra isto, que é uma coisa que é interessante também. Pois, isso é a pergunta que eu vos faço sempre. Portanto, a culpa não será mesmo deles, ou será? Não será dessas pessoas? Não será daquelas pessoas que ligam da junta de freguesia de lá de Lisboa ao amigo a dizer, pá, olha, faz lá esse arranjozinho. Eles são todos, não é? A culpa é nossa, no fundo, mas enfim, estávamos a falar de bola, que é um tema muito mais divertido do que aquilo que fizeste parecer, Gonçalo. Lamento, mas tudo o que eu falo, de futebol nunca mais falas. Se for um tema que seja muito entusiasmante, eu falo e a coisa morre logo ali. Última pergunta para avançarmos para uma pequena pausa. Se o campeonato acontecesse agora, quem é que ia ganhar? Gonçalo? Não sabes, pronto, é isto. Diogo? Eu diria que, bem, se acontecesse hoje, mas a pergunta é séria, desportivamente. É desportivamente, então claro, então só faço perguntas sérias, mas por quem me tomas? Vou-te dizer que é difícil de prever, porquê? Porque este Mundial tem uma particularidade em relação aos anteriores, vai haver um alargamento, deixarão de ser apenas 32 equipas para passarem a ser 48. 48 equipas a nível internacional significa que, retirando os microestados, estamos a falar de mais de um quarto dos países mundiais envolvidos no Campeonato do Mundo. Portanto, há mais candidatos que nunca. Vamos esperar. Uhum. Achas possível, Teresa, que as Ilhas Fiji se apurem e venham ganhar à seleção portuguesa só para vingar a derrota de ontem? Acho. Espero que não, mas acho. Muito bem. Gonçalo, tens? Não, dou-te mais um minuto, um segundo. Não, se me perguntasse o próximo, eu até podia mandar um palpite agora para 2030. Eu nem esqueço que jogadores vão estar em 2030. Se fosse agora. Quem é a tua preferida? É Portugal, pronto, muito bem. Não é a Ucrânia, já percebi. Até não me importaria que a Ucrânia ganhasse. Muito bem, então. Bem, a Rússia podia ganhar, que era sinal que participava. Ok. A seleção pode. Os clubes estiveram suspensos, eu não sei se ainda estão. Os clubes estão suspensos das competições europeias. E a seleção também? A seleção também não está no apuramento para o Euro. Não está. Pelo menos para já. Não, nós podemos ter todos os países do mundo, a Arábia Saudita, o Irão, todos podem participar. O Mundial o último foi no Qatar, portanto. Tudo. Pois. Irão, e aquela vitória ontem? Os amigos do Hamas, não é? Aquela vitória dos Lobos ontem foi gira, não foi? Para terminarmos com uma coisa engraçada e positiva. Foi brutal. Pois, ganharam por tapada de Mafra, não é? Os pois. Muito bem, vamos então fazer aqui uma pequena pausa. Os nossos ouvintes ouvem só 10 segundos de música, nós voltamos logo a seguir. Até já. Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o check-out para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Bem, voltamos então à segunda parte e mais uma vez o primeiro tema da segunda parte é internacional e mais uma vez também, como é habitual, é trazido pela nossa convidada, a Teresa, que quer falar da democracia americana. E ao trazer este tema, podem os nossos ouvintes depreender que gostas de amassar com bicho
Ou melhor, preocupa-te ou andas mais descansada com a democracia americana? Estás mais preocupada ou mais descansada com os últimos desenrolar? Olha, eu acho que há motivos para preocupações, não é? Mas o tema é mais porque estava a pensar, se tu pensares agora no que é que se está a passar no mundo em geral, não é? Por um lado, no mundo em geral, é uma frase, vi hoje essa frase, uma frase, acho que é do Stalin, mas que é maravilhosa, que é há décadas em que não se passa nada e depois há semanas em que se passam décadas, não é? Portanto, nós pensarmos nos últimos 2 anos, e não é só a Ucrânia, a Rússia, agora Israel, quer dizer, o Sahel está tudo a explodir, o mundo não está, quer dizer, voltamos ao que o mundo sempre foi, não é? E o que é que isto tem a ver com a democracia americana? Eu acho que tem um bocadinho a ver porque eu agora estou aqui a olhar, eu acho que o Diogo e o Gonçalo são rapazes para ser mais novos que eu e tu, Zé Carlos, também, provavelmente. Mais novo? Sim. Sim, Mas sim, pai 20 anos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, pessoalmente, não é, vivi ainda jovem, uma parte dos anos 90, não é? Aquela ideia, porreiro, o futuro é democrático, próspero, fim da história, liberalismo triunfou para sempre, etc. E para tu perceberes como isso é uma ilusão, de facto, a arrebentar na nossa cara, é olhar para o mundo, mas é também olhar e se calhar começar por olhar para o que está a passar na América já aí. Eu acho que isto já é muito antes do Trump. Agora, neste momento, a situação está um bocadinho crítica, de facto, não é? Porque o que é que tu tens? Tens um país que está completamente dividido, o que, ok, eu até acho que as pessoas andarem à pancada figurativamente é uma coisa boa, porque onde há liberdade há discordância, portanto, não é por isso, não é a polarização, mas é sobretudo porque cada lado olha para o outro como uma ameaça existencial. E portanto a coisa está mesmo séria, há uma desconfiança brutal de um lado e do outro. E depois tiveste, quer dizer, isto já vem a demonização de Trump, não é? A ideia de que se Trump ganhasse a primeira vez era o fim da democracia, depois tens a contestação dos resultados das eleições, agora tens um processo absolutamente, eu diria, assustador de politização da justiça, não é? Que eu acho que pode acabar muito mal. E, portanto, nesse sentido, não sei, acho que isto não pode não acabar muito bem. E depois, a experiência que nós, acho eu, não é? Quer dizer, uma condição para a democracia liberal é haver confiança nas instituições. E isso está um bocadinho a rebentar, porque a malta já não confia no sistema eleitoral, também já não confia muito no sistema de justiça, e eu, a propósito, estava a ouvir, eu não sei se vocês ouviram, estava a ouvir um inquérito, não sei onde é que apareceu, mas um juiz do Oregon que foi nomeado pelo Biden que estava a responder um inquérito. E em que é questionado, eu até apontei isso aqui, ele terá escrito, não é, este juiz, bom, além da história dos pronomes e não sei o quê, essa coisa toda, mas tinha escrito que em casos que incidem sobre questões de equidade e inclusão, tens de pôr de parte ideias convencionais de prova e aplicar um modo diferente de entender a verdade. O que é que isto quer dizer? Que se lixe o Estado de Direito, que se lixe a igualdade perante a lei. Portanto, no fundo o que tu estás a ver é uma corrosão daquilo que eram os princípios da democracia americana. Gostes ou não, mas daquilo que fez a democracia na América, não é? E até para usar a expressão do Tocqueville, que foi o primeiro a documentar há muito tempo essa revolução democrática, está tudo a implodir. E depois, 2024, é um bocadinho um paradoxo, porque eu acho que há candidatos muito interessantes dos dois lados, quer dizer, do lado democrata, o único candidato que eu acho muito interessante, que já não é candidato democrata, anunciou hoje que era independente, é o Kennedy, porque é um tipo que te mostra uma parte do Partido Democrata que tu achavas que já não existia, e que se calhar não existe mesmo, porque é facto que ele teve que se candidatar como independente. E depois, no lado republicano, eu acho que tens candidatos interessantes para todos os gostos. Tens o Vivek, que eu acho um tipo interessantíssimo, o DeSantis também representa uma ala, se calhar, mais conservadora, a Nikki Haley, etc. Mas o que nós vamos ter é Trump e Biden, porque um precisa do outro para sobreviver, não é? Portanto, não, está-se condenado a isso. E por isso eu acho que isto vai acabar tudo muito mal. O Kennedy não tem muitas hipóteses? Eu acho que o Kennedy pode fazer estragos. Não sei a que lado ele fará mais estragos. Mas ver se não lhe fazem estragos a ele. O histórico familiar devia-lhe dar mais... É dramático. Pois, e quem se mete com a CIA leva, é como o PSK, não é? Pois é,
Mas, pá, não sei, ou seja... Mas tu és assim pessimista, não achas que... Eu sou daqueles que têm como... Gosto muito do exemplo da democracia americana e o exemplo daquela liberdade de expressão que eles sempre representaram. Não achas que não pode ser um sistema que se autocorrija, ou seja... não tens essa esperança, já percebi o discurso, estou a fazer esta pergunta, mas percebi que não... Eu sou uma realista / pessimista, portanto é aquela coisa que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Eu acho que nós acharmos que aquilo é para sempre, e sobretudo o que me preocupa é, tu referiste a questão da liberdade de expressão, e de facto nisso é uma diferença brutal em relação à Europa, onde a propósito estão a ser tomadas decisões em termos de conteúdos em plataformas e etc, que nos deveriam preocupar bastante. E eles têm essa defesa, não é? Mas eu acho que já não há grandes princípios sagrados ali. Há muita gente que de bom grado classificaria como discurso de ódio uma série de coisas. Olha, dizer que, por exemplo, só as mulheres é que menstruam. Portanto, eu acho que não sei se é a maioria da América, é uma América que faz muito barulho. Se calhar é uma bolha, não é? Mas acho que a saúde da democracia americana não está boa. Não está bem? Terá sido Covid, não sabes? Terá de ter sido, sim. Prontos. Mas não podemos falar sobre isto porque o Diogo já se está a brilhar os olhinhos e eu passaria então ao Gonçalo. Olha, achas possível viver outra coisa que não a democracia nos Estados Unidos? Será aquilo tão diferente do que existe um pouco por todo o mundo? Eles vão se aguentar assim tanto tempo? Aquilo pode se transformar numa... sei lá, os Estados Unidos como uma Coreia do Norte, mas vocês já conseguem imaginar isso? Será que é possível lá acontecer isso? Bem, se formos rigorosos, os Estados Unidos são uma república federal constitucional mais do que uma democracia, daí as instituições como o colégio eleitoral. Mas uma coisa que é curiosa é que eu dedico uma percentagem, eu diria até demasiado significativa do meu tempo a observar o que acontece na América e dei por mim a ter muita dificuldade em responder à questão do tema, porque... É cada vez mais difícil explicar o que está a acontecer, porque os eventos sucedem-se e são cada vez mais bizarros. Quando uma coisa acontece, aparece logo outra que me deixa, ou que nos deixa ainda mais intrigados. E de certa forma habituámos a normalizar o manicômio que se tornou a política americana. E começa logo pelo facto que o país está a ser governado por um presidente que combina o facto de ser uma das pessoas mais corruptas daquele país com um estado de senilidade que não lhe permitiria nem sequer renovar a carta de condução. E é um contraste que é interessante. Depois ele tem a vice-presidente que foi literalmente escolhida por causa de uma resposta impreparada que o Joe Biden deu, que disse que ia escolher uma mulher negra para o cargo e com isso foi obrigado a limitar o seu leque de escolhas. Foi obrigado a escolher uma senhora que na campanha interna tinha dito que acreditava nas mulheres que lhe disseram que ele as violou. Sim, e que ele era racista, mas mais do que isso é que Kamala Harris é extremamente impopular. A senhora não é capaz de cativar a simpatia nem do próprio partido, não é? Ela nas primárias do Partido Democrata teve que desistir quase logo no início, no seu estado da Califórnia, porque não foi capaz de cativar. E eu simpatizo com isso. Há pessoas que são... Só com a ironia extra dela ser particularmente odiada pela comunidade afro-americana que ela foi para lá supostamente representar. Quando ela não é sequer afro-americana, porque ela é indiana e do Caribe. Não, ela é extremamente impopular e isso obviamente gera um conjunto de desafios para o próprio Partido Democrata, porque eles precisam de substituir o Biden na próxima eleição, ele não está em condições de continuar, mas a escolha natural, Kamala Harris, não pode ser uma escolha porque eles sabem que ela não consegue ganhar. Por outro lado, não podem meter o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, seria a escolha mais natural, porque isso significaria meter um homem branco a ultrapassar uma mulher negra, e claro, seria o pesadelo interseccional do partido. Mas depois, ao mesmo tempo, temos o escândalo do filho do Biden, do Hunter Biden, está metido em corrupção até às orelhas, principalmente com a questão da Ucrânia. Começa... Não é alegadamente, isso podemos ir às cegas. Começa a ser impossível ignorar tanta evidência. No outro lado temos Trump, que está a ser minado por coisas
algumas que merece, outras que não merece, mas claramente com ataques que são direcionados com o claro intuito de o destruir e tornar a sua reeleição impossível. Ele ao mesmo tempo está a torrar o dinheiro das doações para a sua campanha na sua defesa jurídica pessoal, que é provavelmente a pior estratégia possível. Os outros candidatos no Partido Republicano, eu concordo com a Teresa, há boas opções, há bons candidatos, alguns eu gosto mais, outros gosto menos, mas há bons candidatos, mas a realidade é ninguém está a conseguir disparar. A única hipótese que um deles pode ter é se Trump for preso e impossibilitado de concorrer, porque se nenhum deles está a conseguir afirmar de outra forma. Eu gosto muito do Vivek, falta de maturidade, eu não sei se ele está sequer na corrida para ser presidente ou se está só para outra coisa qualquer. A Nikki Haley é uma funcionária da indústria das armas. O Ron DeSantis sempre foi a minha opção preferida, mas o homem simplesmente não está a ter capacidade fez uma má campanha, rodeou-se das pessoas erradas, é awkward, não tem aquele warm que o Trump traz e em suma, nenhum deles está a conseguir cativar. Portanto, isto cria outro problema para o Partido Republicano. E depois temos Robert Kennedy Jr., que acabou de anunciar que vai concorrer como independente, porque obviamente o Partido Democrata sabotou as primárias, e isto é uma boa notícia para os republicanos, porque a campanha do RFK é anti-establishment, é contra a Big Pharma, é anti-guerra. Isto não choca com o Partido Democrata, isto choca com o Partido Republicano e com o eleitorado republicano, que é anti-establishment, é contra a Big Pharma, é anti-guerra, e que se vai ver se calhar confrontado com votar Trump, que alguns não gostam, ou votar neste RFK, que é um indivíduo que tem história, tem um passado familiar, etc., e é, se calhar, mais anti-establishment do que o Trump. Depois podemos falar na confusão que vai naquele congresso em que os republicanos parecem determinados em autodestruir-se por razões que ninguém percebe muito bem, e é por tudo isto que eu falei que é cada vez mais complicado explicar, principalmente em menos de 2 horas, o que está a acontecer naquele país, porque tudo é bizarro, é o país das maravilhas, mas está estranho, está muito estranho. Uhum. Muito bem. Diogo, achas que que os Estados Unidos se podem transformar num lar da terceira idade ou mudar-se para um circo de horrores? Qual é a tua opinião? Mudar-se. O Gonçalo usou a palavra certa, o adjetivo certo, é bizarro, é bizarria o que se passa nos Estados Unidos, porque se por um lado são, e ainda são em certas instâncias, um baluarte da liberdade de expressão, por outro, todas as grandes loucuras que verdadeiramente atacam hoje em dia têm nos Estados Unidos e particularmente nas universidades americanas muito do que é a sua gênese. Toda a política americana desde 2016 fica marcada pela figura de Trump, para o bem e para o mal. O ódio a Trump é um fenómeno curioso que nós já tentamos aqui avaliar várias vezes e mais a fundo no episódio que fizemos com o Vasco Rato, em que tentamos analisar este fenómeno do trumpismo e tentar perceber que de facto a aversão a Trump, a aversão pessoal, a aversão gutural é compreensível e, sobretudo num contexto em 2016, que é um contexto político diferente, é um contexto, se calhar, em que não tinha sido levantado tanto o véu sobre algumas coisas que se passam na política, a própria vida das pessoas não tinha sido afetada tanto pela agenda, ou pelo menos na Europa, pela agenda que o Trump se propôs a combater. E, portanto, eu consigo perceber alguma aversão ao Trump no momento em que ele foi eleito. Manter essa aversão, ou melhor, priorizar essa aversão à frente dos factos em 2023 já me parece levar esse ódio a um nível excessivo. E tu falaste agora do lado de terceira idade, eu já o disse aqui várias vezes e vou manter. Para mim, é literalmente impossível que Biden tenha sido o presidente mais votado da história dos Estados Unidos. Isto a propósito do que a Teresa disse em relação à credibilidade das instituições. Revejo-me em quem as coloca em causa e não consigo conceber um mundo
e não me venham com a treta de que foi o voto anti-Trump no final do mandato do Trump, porque é impossível que tenha havido mais votos anti-Trump no final do mandato do Trump do que quando da eleição do Trump. Para mim é impossível que o Biden tenha sido o presidente mais votado da história dos Estados Unidos. E, portanto, supostamente irá recandidatar-se. Eu já disse várias vezes, o Biden não existe uma estrutura por trás dele, mete lá o boneco e essa estrutura recandidatou-se. Enfim, eu, em relação ao Partido Democrata, sou sincero, não tenho muita coisa a dizer, porque aquilo é tudo muito opaco, é tudo muito estranho. Apesar de tudo, dentro do Partido Republicano conseguimos ver um bocadinho mais por dentro. Em relação ao futuro da América, diria que acho que há uma possibilidade forte ainda de que Trump não possa ser candidato, como aliás já aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, à qual eu coloco uma vírgula apenas, que é a dependência extrema que a comunicação nos Estados Unidos, a comunicação social, a comunicação política, depende profundamente de Trump. A maior prova disto foi quando Trump deixou o cargo e Biden foi eleito, a CNN caiu brutalmente nas audiências, e quem fala na CNN fala da MSNBC e todas as cadeias que se dedicaram durante 4 ou 5 anos a dizer todo o seu horário a dizer mal do Trump, perderam todas as audiências. Há uma dependência mediática do Trump que pode ajudar a não excluí-lo das contas. Caso contrário, terá que avançar o DeSantis, que, como disse o Gonçalo, não é awkward, mas eu acho que é awkward sobretudo porque, sobretudo nos movimentos de mãos, tenta imitar o Trump, então aquele sai um bocado Trump da Wish. É isso e o sorriso, pá, o homem sorri de uma forma tão esquisita. O movimento de mãos e as pausas são muito emuladoras do Trump e acredito que possa ser involuntário, mas é demasiado evidente. E isto de alguém que eu publicamente admirei bastante o trabalho que ele fez na Flórida, nomeadamente durante a fraudemia, mas realmente será elegível, não sei. Porque, por exemplo, se tu pensares no Partido Democrata, tu falaste do Gavin Newsom, o Gavin Newsom tem uma figura elegível, uma figura presidenciável, digamos assim, mas não só perdeu muito capital político durante o Covid, na Califórnia, naturalmente, não é? O capital Covid, pelo menos... Não sei se perdeu, não sei se perdeu porque os democratas gostam daquilo. Os democratas gostam do que ele faz, ele é a favor da política mais progressiva, da política de género, interseccional, restrições, Covid, os democratas gostaram disso tudo. Mas aí que está, eu tenho uma pergunta para fazer à Teresa e podes aproveitar, Teresa, também para fazer o comentário que ias fazer agora, que eu reparei, que é, estamos a falar de um partido, e tu estudaste-o mais a fundo, estamos a falar de um partido que é, enfim, é bipartidário, não sendo oficialmente, é na prática. Um partido bipartidário vai sempre, um país bipartidário, e sobretudo com esta dimensão, vai sempre depender da transferência, por um lado, as alterações nos resultados das eleições vai sempre depender da transferência de votos de um partido para o outro. Nós vimos nas últimas eleições que Trump obteve mais votos do que algum candidato republicano alguma vez tinha obtido na história de minorias latinas, minorias negras. Essa transferência de votos não foi suficiente para ganhar as eleições. O que é que pode ser suficiente, então? Olha, eu acho que o Trump, do ponto de vista da sociologia eleitoral, teve ali um problema com as mulheres. Que é um problema que, aliás, Trump não é a mesma coisa que os partidos de direita na Europa, mas que também têm uma grande dificuldade em penetrar no eleitorado feminino. Agora, tu estavas a falar da questão, ele, por exemplo, os republicanos e o Trump teve bem com os latinos, e make sense, porque há uma tradição mais conservadora. E eu acho que nós observamos uma coisa que é muito interessante, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas há cidades americanas que estão transformadas no terceiro mundo. E há, mesmo do ponto de vista dos números, tu vês que eu acho que as pessoas votam com a carteira, não é? Portanto, a questão da economia vai ser muito importante, e aí são os swing voters, que são muitos, não é? Nem toda a gente acompanha com paixão as questões políticas, as pessoas querem tratar da vidinha, coitadas, e aí os independentes são importantes. Depois tu tens um sinal muito interessante, que é que tu tiveste muita gente, e isso já acontecia antes
da pandemia, mas acelerou com a pandemia, muita malta a ir de Nova Iorque e da Califórnia para o Texas e para a Flórida. E muitas empresas também. Portanto, quando as pessoas votam com os pés, as pessoas votam republicano. A malta está a fugir das cidades geridas por democratas. Se isto não tem uma tradução nos resultados das eleições, então há aqui um fenómeno qualquer que nos está a escapar. Acho eu. Mas será que pode ter, isto é, por exemplo, a Califórnia perdeu mais pessoas do que perdeu nos últimos 40 ou 50 anos, mas a Califórnia só tem direito a 2 votos no colégio eleitoral. Ou seja, as pessoas que lá estão, que vão votar democrata, vão dar origem a 2 votos no colégio eleitoral, que são os mesmos 2 votos que vão dar na Flórida ou no Texas. Sim, ou seja, em número total pode haver diferença, mas as pessoas que colégio eleitoral é igual. As pessoas que se mudaram para o Texas vão eleger os mesmos representantes que já elegiam de qualquer das formas, não é? Não, isso sim. Por acaso eu não sei se não há uma alteração num dos órgãos quaisquer em função do peso demográfico e parece-me que a Flórida aumentou ou seja, que tu vês isso. Mas isso também, é para o Senado, não? Mas isso é para o Senado, não é para a presidência. Ou seja, quando eu digo refletir-se na presidência é no sentido de que tu tens, de facto, empresas e pessoas comuns, suponho, a votar com os pés, ou seja, não estou a dizer que isso depois tenha diferença do ponto de vista sistémico, mas do ponto de vista dos eleitores, qual é a melhor maneira de tu dizeres, epá, este sítio, esta malta está a fazer um mau trabalho, vou-me embora daqui. É verdade. Não é? É como em Portugal também. Ou até as pessoas que perdem o emprego pensam, ok, eu votei sempre democrata, mas agora vou votar republicano porque não tenho trabalho. E sim, podem fazer diferença. ou porque a escola dos meus filhos está infrequentável em termos de insegurança, ou porque há uma crise brutal de, nunca sei como é que se diz, fentanil. Quer dizer, há sítios que estão verdadeiramente infrequentáveis, e eu acho que isso, vão dizer, isso é uma conspiração da extrema-direita. Não, eu vejo vídeos e aquilo é 2023, Nova Iorque, São Francisco, é surreal. E há uma questão aqui que é relevante, que é, todas as sondagens apontam que Biden é o presidente mais impopular da história dos Estados Unidos. Todas elas. Mesmo aquelas feitas por cadeias que são amigáveis aos democratas. Já ultrapassou o que veio antes do Reagan, não já? E eu acho que sim, eu acho que infelizmente sim. Eu acho que vai na casa dos 30%, portanto, da aprovação. Portanto, neste momento a situação que se dá, e se justificam o último resultado, ou melhor, justificam o facto de Trump não ter ganho as últimas eleições com os anticorpos que criam, no fundo nós temos duas pessoas altamente impopulares a ser candidatas a presidente dos Estados Unidos, não é? Que é e Trump está finalmente a fazer uma coisa que eu acho que é interessante, por exemplo, ele recentemente, quando lhe perguntaram aquelas perguntas do pro-choice e até quando é que o aborto devia ser permitido, ele já teve uma abordagem menos conservadora. Ele até criticou a Flórida por ter o Heartbeat, ter aprovado o Heartbeat Law, que é aquela lei que proíbe aborto a partir das 6 semanas, se não estou em erro, e ele fê-lo, ou seja, ele moveu-se do lado conservador mais para apelar ao eleitorado feminino, que foi, como disse a Teresa, que foi o eleitorado que ele nunca conseguiu cativar até agora. Bem, e tendo em conta o passado do Trump, não é mau. Que ele tenha algum histórico com abortos. É capaz de ter algum histórico. Agora, o problema com o Trump é o seguinte: eu não creio que os democratas o queiram remover da corrida, mas se o secarem, se o deixarem sem dinheiro, a verdade é, sem dinheiro vai ser muito difícil fazer campanha em condições, vai ser muito difícil ser eleito. A popularidade dele joga um passo importante, mas se ele estiver sistematicamente a ir a tribunal e preso em Nova Iorque, preso no sentido de ter que ir a tribunal e gastar o dinheiro todo em advogados em vez de estar a fazer campanhas publicitárias, etc., isso pode causar Até porque ele se gabou de ter autofinanciado a sua campanha original. Sim, e neste momento está a financiar os seus advogados com o dinheiro das doações, que é, sendo legal, é duvidoso. Uhum. Teresa, tinhas mais alguma coisa para dizer para finalizar e avançarmos? Não. Está tudo. Siga. Já, pronto, eu continuo com fé. Eu acho que que os Estados Unidos vão se conseguir autorregenerar. E agora vamos para o fim, para acabarmos em beleza num assunto que o Gonçalo quis trazer, e é o melhor assunto da temporada, talvez. Portanto, tu queres falar de sexo, ou um acordo sexual, ou lá o que é.
Queres contar a história? Quero contar a história. Mas não vais esconder as partes mais divertidas, por favor, está bem? Eu acho que isto é um pouco divertido, para dizer a verdade. Acho que esta história é mais tragédia, mas eu também sou uma pessoa assim dada a tragédias e se isto fosse suposto ser engraçado, não era eu que contava, era o Diogo. Não, eu vou fazer um resumo o mais completo possível, sem massacrar muito com os detalhes. O Trevor Bauer, não sei se é teu primo, Diogo, mas não é Bauer, é só Bauer. Falta-lhe a esperança. É um jogador de beisebol. É um jogador, perdeu muita coisa. É um jogador de beisebol profissional que em 2021 atuava pelos Los Angeles Dodgers na Major League Baseball dos Estados Unidos, e em junho desse ano, junho de 2021, surgiram alegações de abuso sexual, em que uma mulher, cuja identidade foi mantida em segredo na altura, entrou com uma ordem de restrição temporária contra o jogador, alegou que ele a agrediu sexualmente durante 2 encontros sexuais que tiveram. Ela disse inicialmente que ele lhe causou ferimentos físicos durante os encontros, incluindo estrangulamentos durante esses mesmos atos sexuais. O Trevor Bauer... Por que é que o segundo encontro aconteceu? Vamos lá chegar. O Trevor Bauer negou as acusações, afirmando que todas as interações foram consensuais e que ele nunca agiu de forma imprópria. O caso resultou em 2 investigações, uma a policial e outra numa investigação por parte da MLB, portanto da Major League Baseball, que o suspendeu por 2 épocas. Isto depois foi reduzido por uma época, o que para um desportista profissional é uma tragédia, não é? Que tem uma carreira que é curta pela sua natureza, portanto ficar uma época de fora é muito tempo. Ele foi suspenso preventivamente durante a investigação, isto é, sem que fosse condenado pelos crimes que foi acusado. Isto andou para trás e para a frente, ele ter-se-á recusado a pagar os valores que lhe foram pedidos para um acordo amigável, e a investigação policial acabou por não ir a lado nenhum, mas mesmo assim ele permaneceu suspenso, sem pagamento, e no início deste ano, portanto isto começou em 2021, no início deste ano, acabou por sair dos Estados Unidos e foi jogar para o Japão, não só pela suspensão, mas também provavelmente porque o rótulo de abusador é mais fácil de colar do que depois de sair, e podemos imaginar que uma estrela de beisebol americana, e ele era um dos melhores jogadores da liga, não vai para o Japão porque gosta de anime, não é? Ele foi obviamente empurrado para isso. Depois disso, ele processou a pessoa que o tinha acusado, e ao colocá-la em tribunal ela foi obrigada a revelar a informação que até aí estava escondida, nomeadamente as mensagens de vídeo e as mensagens e os vídeos que tinha no telemóvel. Eu vou tentar não massacrar, mas eu acho que é importante massacres, esta é a parte interessante. Era o que eu ia dizer, tu não estou à espera dessa parte, pá. A primeira mensagem que a senhora que acusou o jogador mandou a uma amiga antes até de conhecer o Trevor Bauer. Portanto, antes de o conhecer, a mensagem que ela mandou foi, e vou citar: próxima vítima, lançador estrela dos Dodgers. Isto é, ela começa a preparar o golpe sem sequer ter falado com ele. Depois de o conhecer e começar a trocar mensagens com ele, mandou uma mensagem à amiga e disse o seguinte: o que achas que devo roubar? A amiga respondeu: tira-lhe dinheiro. Ela responde: vou à casa dele na quarta, já tenho o truque preparado, tu sabes o que é que eu faço. Isto são traduções de livros que eu fiz, pode não corresponder a 100%, mas anda muito, muito próximo, até porque ela usa alguma gíria e é mais complicado traduzir para português. Pouco depois, ela manda outra mensagem a essa amiga a dizer: o net worth, o património dele, está avaliado em 51 milhões. A amiga responde: tu tens que segurar isso. Ela, a seguir, diz-lhe, está tudo comentado, ele vai ter que me apertar o pescoço, que eu vou ser uma absoluta puta para meter nos 51 milhões dele. Este foi o primeiro encontro. No segundo encontro, há várias trocas de mensagens, algumas eu vou saltar. Uma delas é entre ela e o AA sponsor, o padrinho ou madrinha do grupo de Alcoólicos Anónimos que ela pertence, que lhe responde, que lhe pergunta: não te sentes culpada por fazer isto? Ela responde: na verdade não. E desde esse segundo encontro, a equipa de advogados que ela contratou tentou chegar a um acordo com o jogador, ou seja, tentou extorquir-lhe dinheiro,
Ele recusou-se a pagar e, como retaliação, ela basicamente destruiu-lhe a vida, ou pelo menos tentou, e quase que lhe destruiu a carreira. Foi também revelado um vídeo que ela gravou na casa do jogador, quando estava na cama com ele. Ele estava a dormir, ela estava feliz da vida, depois dessas alegadas agressões, em que mostra que a cara dela não está danificada, portanto não tinha havido agressões, ela está feliz da vida. Então é porque ele não fez as coisas como deve ser. Não, ele não fez as coisas como deve ser, mas o pior é que ela foi ao hospital, ela mostra as agressões e as agressões efetivamente estavam lá. Portanto, não podem ter sido feitas pelo jogador, isso está provado, mas ela arranjou alguém para lhe bater, inclusivamente para lhe dar socos nas partes privadas, para que ficasse tudo provado no hospital. Ou seja, isto é um plano maquiavélico do princípio ao fim. Eu vou fazer só um resumo. Portanto, a mulher planeou extorquir o dinheiro a um homem rico, orquestrou todos os passos do processo, mentiu, caluniou, destruiu a sua reputação, roubou-lhe um ano da sua carreira desportiva. A Federação suspendeu sem que tivesse sido julgado, e também está em falta, não é? E no fim, fica provado que o senhor é uma vítima, que não teve direito à sua presunção de inocência, que viu a sua carreira e reputação atacadas, que teve que mudar de país, e a consequência para esta senhora não existe, porque ela nem sequer teve dinheiro para indemnizar, continua feliz da vida, quiçá a praticar outros golpes. E a moral desta história, a razão porque eu estou a trazer este caso particular, é porque há umas semanas eu falei do Russell Brand. E eu disse na altura que isto não era uma história sobre o Russell Brand. Da mesma forma que esta história não é sobre o Trevor Bauer. É sobre eles, claro, mas é também sobre os pais que perdem custódia dos filhos por acusações de violência doméstica que não se provam e que tendem a surgir repentinamente em processos de divórcio. É sobre os homens que perdem o seu emprego e a sua reputação, a sua dignidade, sem que venham a ser compensados por isso. Mas é sobretudo sobre essa monstruosidade que o Me Too trouxe, que é esta subversão completa do Estado de Direito e da presunção de inocência, que se baseia na ideia de believe all women, acredita em todas as mulheres. Como se as mulheres, assim como os homens, não fossem capazes de mentir, não fossem capazes de fazer acusações falsas e como se os passos de um processo judicial devesse ser ignorado apenas e simplesmente porque a acusação vem de uma mulher. Este jogador perdeu a carreira. Há homens que perdem a infância dos seus filhos, há homens que perdem os seus empregos e têm a reputação destruída, como eu já mencionei, e é por esta, não é necessariamente só por isto, mas isto tem um peso, tem uma influência enorme, que muitos homens perdem a cabeça. É por isso que a taxa de suicídio na Europa, nos homens, é 4 vezes superior às mulheres, ou seja, por cada mulher que comete suicídio, há 4 homens que o estão a fazer. Isso já acontecia antes. Deixa-me só perguntar-te, não achas que, ao mesmo tempo, porque nos juízes, ou melhor, nos juízos, nos tribunais, em que esses exemplos que tu disseste, seja da paternidade, seja por outras razões em que os homens estão envolvidos, não achas que quanto menos dinheiro tens, mais é possível que as decisões sejam a favor dos homens? Eu estou a dizer isto de uma forma liviana, eu sei. Mas não. Porque pelo menos aqui em Portugal, por exemplo, nas parece que é isso que acontece. Quer dizer, os homens nas estatísticas da custódia que é atribuída às crianças, obviamente, não tem a ver com isso. Tem a ver com em inglês, weaponization, da instrumentalização que se dá à justiça, que não deve existir para pessoas ricas, para pessoas pobres, para mulheres, para homens, até porque isto não é negar o direito às mulheres, antes pelo contrário, nós queremos todos. Este exemplo que tu deste, o homem tem tanto dinheiro, ele não pode, aqui o problema não é propriamente a mim o que me incomoda não é propriamente a senhora e este estratagema, esta história malévola, é mais a facilidade com que se condena o homenzinho, não é? Quer dizer, há 2 problemas. Que é a Federação de Beisebol, e ele se tem dinheiro, não pode agora ele pôr um processo também contra a Federação de Beisebol Americana? Ninguém lhe vai recuperar esse ano que ele teve perdido. Mas há 2 problemas grandes. O primeiro deles é que o incentivo para as mulheres fazerem isso é grande. O que é que lhe pode acontecer? Nada. Ela processa um homem rico, ela não tem dinheiro para lhe pagar, portanto, na pior das hipóteses, ela não perde nada, porque o incentivo que está a ser dado é muito grande. Mais uma vez, o problema não é dela, o problema não é ela, é o sistema.
percebes? E é isso que eu estava-te a perguntar. Não podem estas pessoas com mais poder, porque os outros, coitados, os desgraçados, têm que aceitar. Estes que têm mais dinheiro, mais poder, não podem eles ser um exemplo? Este não deveria ser mais falado? Isto está quase escondido e ele deveria pôr toda a gente em tribunal. As federações todas e mais algumas. Ele pode pôr as pessoas em tribunal que ele quiser, mas a verdade é que daqui a 10 anos vai haver alguém a olhar para ele e pensar, este gajo bate em mulheres. Porque este tipo de acusações não se removem com processos, obviamente que ele pode... Aliás, ele tem um vídeo no YouTube, para quem quiser ver, em que ele fala deste caso, mostra as mensagens, explica a situação, mas ele só conseguiu fazer isso em 2023, isto começou em 2021, portanto, durante 2 anos, toda a sua reputação, toda a sua vida foi arruinada. E ele nem sequer podia falar sobre o caso, porque estava em tribunal. Esperto sou eu, que a minha mulher anda farta de me tentar convencer a que eu lhe aperte o pescoço, mas eu não vou em conversas. Ora bem, Diogo, tu que és o nosso Dom João, nos diversos casos que tens por resolver, que tu também tens os mesmos problemas muito parecidos com estes, até onde é que tu estás disposto a ir, rapaz? Ora, diz lá, confessas. Sou um homem feliz e comprometido, e aliás é nesta condição que eu deixo um conselho a todos os jovens solteiros deste mundo: tenham muito cuidado com as mulheres com que se envolvem. Nós vivemos num mundo em que é cada vez mais fácil levar mulheres para a cama, mas em que as consequências disso podem ser cada vez mais corrosivas para a nossa vida. Portanto, muito controlo nesses Tinders, é o que eu aconselho aos jovens que ainda andam no mercado. Em relação a este caso? Em relação a este caso, enfim, este caso é o paradigma do tipo de situação a que as pessoas que não embarcaram completamente no movimento Me Too alertaram, porque no fundo o Me Too foi um precursor, digamos assim, deste espírito censório e revanchista e acusatório em que vivemos hoje em dia, em que, como disse o Gonçalo, nós ultrapassamos a assunção de inocência como um inconveniente e no processo não nos lembramos que pode calhar a todos e a valorização da verdade da vítima acima de qualquer outra, ao ponto de a tornar inquestionável, associada a uma sobrevalorização, que agora o Gonçalo também referiu agora, do papel de vítima em detrimento do papel de herói, levou também a esta ironia interessante, não é? Nós temos mulheres que se gabam de serem empoderadas e independentes e que, com o incentivo certo, voltaram ao papel de donzela indefesa, vítima do homem. Porque era aí que estava o incentivo, e quando certos papéis em sociedade são premiados, esses papéis proliferam, e neste caso do Me Too o incentivo era em favor da vitimização. Isto também tem levado nas internets a um movimento masculino de aversão à mulher que está-se a tornar real e ao qual se juntou, e isto é um aspecto também interessante, o machismo islâmico e a proliferação de muçulmanos na Europa e no Ocidente aliou-se agora a esta aversão que muitos homens têm, desde os incels, como se diz hoje em dia, até homens que foram vítimas deste tipo de situações, e cria um contramovimento masculino que também não é positivo. O problema disto tudo é que tudo isto começou, desde logo, com uma hipocrisia tremenda, que foi o Harvey Weinstein. O Harvey Weinstein, que esteve na origem deste movimento, era um homem que era famoso nos meios de Hollywood por fazer o que fazia. O que fazia era trocar papéis em filmes por sexo. E nós vimos muitas daquelas que nós soubemos posteriormente que teriam sido vítimas do Harvey Weinstein laudá-lo, depois de fazer sexo com ele. Uma troca, em muitos casos, que estou certo que nenhum de nós 4 faria. E, portanto... Estás a falar por ti. O Harvey Weinstein não quer nada contigo, portanto, nunca vais ser o 007, pode tirar o cavalinho da tu. Mas...
Se o Zé Carlos amanhã for apresentado como um novo Thor, a gente já sabe o que é que aconteceu. Exatamente. Isto, E o homem morreu. isto para dizer que realmente confunde-se aqui muita coisa. Nós falamos disso quando falamos do caso do Russell Brand. Confunde-se uma troca premeditada de favores sexuais com homens que saltam atrás do arbusto. Confundem-se dates mal resolvidos e sexo fraco e homens que se vieram em 10 segundos e que não quiseram saber dela com violação. E cria-se aqui uma salgalhada de termos em que, como sai vítima, necessariamente o homem. Portanto, a regra é esta: acreditem em todas as mulheres, exceto naquelas que acusarem o Biden de violação. Essas foi o Trump que lhes pagou. Uhum. Não, eu acho que pode acontecer, é o contrário. Aliás, Teresa, podem estes exemplos desproteger ainda mais outras verdadeiras vítimas? Percebes o que eu estou a perguntar? Ou seja... Percebo perfeitamente. Sim, ou seja, descredibilizar quem está a dizer a verdade. Podemos chegar a este limite, não é? Podemos, mas eu acho que podemos, e vocês estavam a falar, eu estava-me a lembrar também do caso da Amber Heard, em que se pôs muito, em que se colocou muito essa questão, não é? Quer dizer, isto pode levar à descredibilização das mulheres que de facto são vítimas de abuso. Mas acho que isto cria também outras vítimas, ou seja, e há uma coisa engraçada que é, há uma moral militante. Nós achamos que estamos libertos, emancipados e já não há restrições, nem dogmas, nem normas, mas no fundo nós agora temos outra moral militante, nunca nos libertamos disso, não é? E que tem aqui uma agravante que no fundo é, a partir do pressuposto, tu és julgado não por aquilo que tu de facto fizeste, não é? Pela tal verificação convencional dos factos, mas pelo que tu és. Portanto, há uma espécie de pecado original. Portanto, à partida, se tu és homem e se é uma mulher que faz a denúncia, é tal história, acreditar em todas as mulheres. Eu acho que isso não dignifica nem as mulheres nem os homens, não é? E sobretudo, quer dizer, eu como mulher tenho pai, marido, filhos, irmãos, e portanto preocupa-me um bocadinho essa. E depois outra coisa também que tu notas, não é? Cada vez mais depende a gravidade daquilo que acontece e a forma como se vai aferir se aconteceu ou não, também começa a depender muito exatamente da categoria do perpetrador. E isso é absolutamente sinistro, porque é rebentar com a igualdade perante a lei. Não é? Portanto, isto é mais uma prova da implosão da ideia da democracia liberal, porque ela assim não se vai aguentar. Não tem como. E depois, e como tu estavas a perguntar, e estava-me a lembrar um bocadinho do caso da Amber Heard e do DiCaprio, há esse problema, não é? Que é a descredibilização de quem de facto passa, mas que eu, apesar de tudo, acredito que quer dizer... e depois há outra coisa que o Diogo também estava a dizer, eu acho que há uma série de movimentos de hegemonia cultural e de contra-hegemonia neste momento, e isso vê-se muito nas redes e nas gerações mais novas, e há aqui um tema que é não só esse pecado original, mas nós também, eu não sei como é que eu ia dizer isto sem parecer muito arreaças, mas eu vou dizer na mesma, eu acho que nós hoje em dia culpabilizamos, desprezamos o ser-se masculino, porque é tóxico, automaticamente, não é? Mas nós esquecemos que há uma série de virtudes masculinas, não é? Os homens decentes têm uma série de virtudes, não são violadores nem abusadores, nem todos os homens são violadores e abusadores, e eu acho que isso acaba por criar também uma grande... Não acho. Olha, nisso eu tenho mais esperança que tu, sabes? Eu acho que a exceção são homens que são... Não, está bem. Há homens com mais fracos caracteres, etc. Mas homens que sejam assim violadores, abusadores, se queres que diga, não acho. Como também não gosto de pensar nas mulheres como seres que são automaticamente vítimas. Quer dizer, acho isso absolutamente desprezível. Não quero que a minha filha seja vista como automaticamente uma vítima ou o meu filho como um potencial violador. Acho que é uma maneira completamente errada de olhar. E curiosamente, numa altura em que tu queres apagar as categorias de homens e mulheres, que então a maluqueira é total. Isso. Eu já nem me entendo, sabes? Eu acho isto tudo, acho que é o bom senso que está a faltar. É mesmo isso, era o que eu dizia no início, é a feminista empoderada a recolher ao papel de vítima quando o incentivo é esse. Mas ao mesmo tempo, qualquer pessoa pode ser mulher desde que se identifique como tal. Esta Exatamente. contradição é difícil até de entender.
Sim, da Portanto, mesma forma que foi que estávamos a falar há bocado das eleições, é um bocadinho aquela figura do a Hillary tinha que ter ganho ao Trump porque tínhamos que ter uma presidente mulher, mas se o Trump decidir que é mulher, é mulher. Chegámos ao fim com a conclusão de que aquilo que eu tinha prometido no início aos nossos ouvintes, que ia esclarecer tudo, afinal, ficámos aqui, continuamos todos com as mesmas dúvidas, ou piores ainda, estou mais baralhado, eu estou super confuso. Mas também pode ser desta gripe, não é Covid, Diogo, prometo, juro, que eu, entretanto... Estás, se enfiaste cotonetes no nariz, se não enfiaste cotonetes no nariz, não fazes ideia de que é que estás a falar. Não é que ele faz testes às chinês. Eu estive na Alemanha e, portanto, na Alemanha não se apanham gripes Covid, por amor da santa. Muito bem, chegámos ao fim então, estamos já na parte final do nosso episódio de hoje, falta-nos só então fazermos aqui um brindezinho para irmos embora. Diogo, a quem é que tu vais brindar o teu copo? Eu brindo aos guardas que estavam a vigiar a cela onde estava preso Jeffrey Epstein, que se suicidou. Não há grandes provas disso na medida em que as câmaras avariaram na altura e o segurança adormeceu. E eu na altura coloquei isto em causa, como é que é possível alguém acreditar nesta história, mas entretanto houve aí uns tipos armados com facas que entraram em Israel, um dos países mais guardados do mundo, e começaram a decapitar pessoas. Portanto, a minha solidariedade com o guarda do Epstein. Uhum. E o que é que brindas, já agora, só por curiosidade? A bebida? Pois, isso é importante, isso é mais importante. Pode ser uma bela da Superboc que eu estou a beber neste momento. Dentro da caneca dos Homens do Fraco, muito bem. Ora bem, que pode ser adquirida para já apenas com pedido direto. Pedido direto, mas que dentro em breve vai estar mais facilmente disponível. Fica aqui a promessa. Bem, cabe-me a mim agora também fazer um brinde. Eu vou brindar com um shot de absinto a arder, porque dá para aqueles copinhos que ficam a arder, eu adoro aquilo. Portanto, um shot de absinto a arder à Miss Universo Portugal, e não digo mais nada, recuso-me a dizer mais alguma coisa sobre o assunto, seja qual for o lobby que anda para aí a manipular esta brincadeira, estão todos a exagerar tanto que correm o risco de estragar uma luta genuinamente importante numa palhaçada que não nos levará a lado nenhum, e portanto, não digo mais nada. É uma mulher com bolas. É isso. Gonçalo, a quem é o teu brinde? O meu drink desta semana vai com licor de anis para os filhos de Israel, os homens e mulheres que corajosamente lutam para sobreviver, rodeados de pessoas que os odeiam e que os querem destruir. Um grande brinde para eles e um desejo de dias melhores. Muito bem. Teresa, para finalizar, a quem é que tu brindas? Olha, estava a pensar e vou brindar ao Trevor Bauer. Ele merece. Um whisky japonês, pá, acho que merece depois disto, não é? Coitado. Ele tem um vídeo muito interessante no YouTube que ele fez, e se tiverem vontade, vejam, é cerca de 6 minutos, em que ele explica o caso, tudo, e é interessante, é um caso interessante. Muito bem. Fica aqui então a sugestão. Vamos então de saída, chegamos ao fim deste episódio, não se esqueçam que estamos em tudo que é plataforma e em tudo que é rede social, apareçam por lá, digam qualquer coisa, principalmente se quiserem insultar o Diogo e o Gonçalo. É bom, faz bem ao espírito, deixa-nos bem, tranquilos. Eu faço isso muitas vezes, embora seja de uma forma mais privada, mas faz muito bem. Não se esqueçam também que os Homens do Fraco são patrocinados pela Prozis e com o código Homens do Fraco recebem um desconto direto de 10%. O link está disponível na descrição deste episódio. Também temos descontos na UOC, com livros, podem adquirir o livro da Teresa Pinto. Eu tinha outra coisa para dizer, entretanto, que é... Já me esqueci. E, entretanto, obrigado a todos por estarem desse lado. Nós voltamos para a semana com os habituais Diogo Hofbauer e Gonçalo Galvão Gomes e mais um convidado, talvez, nunca se sabe. Resta-nos agradecer mais uma vez a disponibilidade da Teresa. Obrigada. Muito obrigado nós, obrigado eu particularmente, foi um episódio fantástico. Uma presença feminina dá sempre um outro encanto, obrigado por isso, quanto mais não seja. Diogo, um grande abraço, Gonçalo, um abraço para ti na capital alemã, uma boa semana para todos, beijinhos, abraços, até para a semana. Até para a semana.